Olá, eu sou Flávia Bahia e professora de Direito Constitucional e com muita alegria estou aqui hoje com vocês para falarmos do tema Direito Fundamental à Saúde. Um tema de altíssima relevância no meio acadêmico, nos concursos públicos e na vida social, porque é antes de tudo uma questão de cidadania. Vamos conversar na aula de hoje sobre o direito fundamental à saúde, a sua natureza jurídica. Vamos conversar sobre os princípios que norteiam o direito à saúde. Falaremos também do controle judicial das políticas públicas diante de tanta omissão estatal, na seara das políticas por meio do Executivo e do Legislativo. E conosco hoje aqui temos algumas alunas que vão participar da aula. Aqui a Isabela, Cecília e a Jéssica. Muito prazer, espero que vocês aproveitem também a aula de hoje. E não esqueçam, por favor, que qualquer dúvida deve ser encaminhada para o e-mail saberdireito@stf.jus.br, mas não deixem de identificar o nome do professor, que no caso, Flávia Bahia, e o tema da aula de hoje, que é o Direito Fundamental à Saúde. Nesse primeiro tema, nessa primeira aula, nós vamos falar sobre o esboço histórico relacionado à saúde, a sua integração no direito brasileiro, a base normativa constitucional, a base de proteção infraconstitucional. Vamos lá? Bem, o direito fundamental à saúde nem sempre foi considerado direito. A saúde foi comentada durante muitos anos porque está relacionada à própria força vital. Saúde é vida, propriamente dita, mas nem sempre recebeu proteção legal. Hipócrates, o pai da medicina, já falava que a saúde estaria relacionada à própria natureza do ser humano e estaria também envolvida com o meio ambiente no qual ele trabalha. Bem, Aristóteles associou a saúde com felicidade. Então, quem não tinha saúde não poderia jamais ser feliz. Freud também não deixou de se referir à saúde e a falar sobre a saúde associada às mazelas, às enfermidades da alma. Bem, como direito, que é o que nos interessa, quando a saúde passou a ser protegida pelos ordenamentos jurídicos legais? Até o início do século XX, não se falava de saúde como um verdadeiro direito fundamental. Até então, a saúde estava relacionada ao direito à vida, protegida pelas declarações iniciais de direitos fundamentais, como a Declaração de Virgínia, de 1776, a Declaração Francesa, de 1789. Mas foi na passagem do Estado liberal para o Estado do bem-estar social, no início do século XX, que começou a se falar sobre a saúde sob a perspectiva de ser um verdadeiro direito fundamental. Mas em termos universais, em termos internacionais, a saúde passou a ser assim tratada com o final da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra foi realmente um corte na história. Foi um paradigma indispensável para a valorização dos direitos humanos. Aliás, com o fim da Segunda Guerra, a dignidade da pessoa humana passou a ser considerado um valor universal a ser observado por todos os povos, por todas as gentes. Então, o artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos já dizia que a saúde dos povos, a saúde da população, precisaria ser defendida, mas não apenas a saúde propriamente dita, a saúde inserida num contexto relacionado às condições do meio ambiente. Ou seja, a saúde precisa estar associada a uma boa alimentação, a um trabalho decente, a horas de lazer, precisa estar associada à moradia, à previdência, à assistência. Ou seja, nós dizemos que a saúde deve estar sempre relacionada a um meio ambiente favorável à sua defesa. Muito bem, então a partir de 1945, a Declaração Universal trouxe esse paradigma novo, internacional, em defesa da saúde. E aqui no Brasil, quando o direito brasileiro passou a proteger o direito fundamental à saúde? Bem, vamos lá.
Na Constituição de 1824, não havia nenhuma proteção à saúde. Tampouco na Constituição de 1891. As duas constituições do século XIX não trouxeram nenhuma base normativa de proteção à saúde. A primeira Constituição brasileira a trabalhar com a saúde foi a de 1934. A Constituição do século XX, a primeira Constituição do século XX, trouxe o direito fundamental à saúde associado à saúde do trabalhador. Era dessa maneira que em 1934 se falava da saúde, associada ao direito do trabalho. Em 1937, houve algum avanço na seara da saúde, a sua proteção normativa, ao se prever a saúde da criança. A preocupação da Carta de 37 foi essa, a saúde da criança. Em 1946, a Constituição trouxe a saúde com relação à regra de repartição de competência. Então, havia uma previsão constitucional que dizia que a saúde deveria ser tratada pela União Federal. As duas constituições da década de 60, constituições então editadas em plena ditadura, não avançaram no direito fundamental à saúde, não trouxeram nenhum avanço com relação às constituições anteriores. Mas aí sim, foi na nossa Constituição de 1988, essa Constituição tão bonita, tão preciosa, que a saúde encontrou o seu ápice, o seu apogeu. A saúde ganhou contornos de direito fundamental do indivíduo em 1988 e é preservada em vários dispositivos diferentes. Nós temos a preservação do direito à saúde no artigo 6º. A saúde é um direito social. De acordo com a Constituição de 88, ela é colocada no artigo 6º, o capítulo 2 do título 2 da Constituição, e é um autêntico direito fundamental de segunda geração. Mas não é apenas esse dispositivo que preserva o direito à saúde. Os artigos 196 a 200 também trazem uma intensa proteção ao direito fundamental à saúde. Mas antes da Carta de 88 ser editada, houve um movimento sanitarista no país de extrema importância e que foi crucial para a defesa da saúde no texto da nossa atual Constituição. Esse movimento sanitarista fez uma Conferência Nacional da Saúde, a 8ª Conferência Nacional da Saúde, em 1986. E dessa Conferência Nacional realizada no país, saíram muitas propostas importantes que se imaginava que a Carta de 1988 fosse abraçar. E aí nós temos, né, a Carta de 88 trazendo essa visão da saúde num contexto bem amplo. A nossa Constituição adota um sentido amplo do direito fundamental à saúde. Um sentido relacionando a saúde, como já disse, à alimentação, à moradia, ao lazer, ao trabalho. A saúde está envolvida numa relação simbiótica de direitos fundamentais que não podem ser desprezados pelo Estado democrático de direito. E o artigo 198 da nossa Constituição implementou o Sistema Único de Saúde, conhecido como SUS, que é referência para toda a América Latina e também, né, podemos dizer, referência no direito comparado. O Sistema Único de Saúde, previsto no artigo 198, prevê que a saúde vai ser prestada por um sistema regionalizado e hierarquizado, trazendo uma série de princípios para a sua preservação. Bem, mas qual é a grande questão do direito fundamental à saúde na atualidade? É a sua efetividade. Nós temos uma Constituição garantista como nunca antes na história do país. A Constituição de 88, ela preserva o direito fundamental à saúde em dispositivos expressos e implícitos, até porque a saúde não é apenas um direito fundamental de segunda geração, um direito social. Se analisarmos direitinho, o direito à saúde, ele participa de todas as 3 gerações de direitos fundamentais. Se não, vejamos. Por que a saúde participa do direito de primeira geração? Porque a saúde está relacionada à vida propriamente dita. Saúde é vida,
E vida é o núcleo essencial de todos os direitos, preservada desde a primeira geração dos direitos fundamentais. Bem, a saúde também é apresentada como um direito de segunda geração. E por que isso? Porque não se presta saúde com os olhos vendados. A saúde depende de prestações positivas. A saúde depende de muita atuação efetiva por parte do Estado. As políticas públicas que serão analisadas na aula de hoje. Então, como exige prestações positivas, criação de hospitais, contratação de médicos, compra de medicamentos, aparelhos hospitalares, próteses, se diz que a saúde participa da geração das prestações positivas, que vem a ser a segunda dimensão. Mas por que a saúde também participa da terceira geração de direitos fundamentais? Porque os sujeitos não são determinados. A quem pertence o direito fundamental à saúde? A mim, a você, às meninas, a todos nós. Então, como são sujeitos indeterminados, se diz que a saúde também é um direito fundamental de terceira geração. Bem, o Brasil vem adotando também a saúde em vários documentos internacionais. O direito fundamental à saúde está presente, como já dissemos, no artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que trouxe o valor internacional da proteção ao direito fundamental à saúde, mas também encontramos a saúde no direito comparado naquele importante Pacto de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais de segunda geração. O Pacto de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais foi ratificado pelo Brasil no ano de 1992. E também, em 92, o Brasil aderiu ao Pacto de San José da Costa Rica, a Convenção Americana relacionada ao Pacto Interamericano de Defesa dos Direitos Humanos. A saúde está presente em boa parte dos documentos internacionais. E é claro que em muitos países, como no nosso caso, enfrenta o desafio da efetividade. A questão da efetividade se relaciona à saúde desde a sua origem. Por quê? Porque os direitos sociais, durante boa parte da história, foram considerados declarações meramente políticas, direitos fundamentais que dependeriam da atuação estatal, ativa ou passiva, mas da atuação estatal. E muitas vezes foram confundidos com políticas públicas comuns que dependeriam do que o Estado decidisse para a sua prestação. Christian Cortes, um autor importante do direito argentino, chega a dizer que é um paradigma, a saúde e os demais direitos sociais de segunda dimensão enfrentam até hoje um paradigma. Que paradigma é esse? Justamente como ingressaram no ordenamento jurídico os direitos sociais apenas a partir do início do século XX, enfrentam esse desafio da sua efetividade. Passamos várias declarações, anos e anos e séculos, defendendo direitos de primeira geração, defendendo o direito à vida, à liberdade de ir e vir, à propriedade, liberdades consideradas negativas. O início do século XX marcou também a introdução do direito fundamental à saúde e dos demais direitos sociais na história do constitucionalismo. Mas eles formam um paradigma jovem que não tem nem um século ainda de previsão normativa, fora que envolve a saúde e os demais direitos sociais, um paradoxo, um binômio. As nossas necessidades são infinitas e a realidade, os recursos orçamentários, eles são completamente limitados. E esse não é um problema do direito brasileiro, não. Esse é um problema universal. Ou seja, a saúde enfrenta hoje uma preocupação universal. As necessidades, elas são inúmeras e, por sua vez, os recursos orçamentários são escassos em vários países, até aqueles em que se consideram países desenvolvidos. E o que dizer dos países ainda em desenvolvimento, como é o nosso caso? Bem, não esqueçam também
dentro desse contexto de afirmação dos direitos sociais, que nós temos outros problemas também conjunturais importantíssimos. Por exemplo, sem educação, sem informação, sem Constituição, porque a Constituição ela não chegou, infelizmente, a todos os lugares, né? A Constituição ela não chegou em muitos lugares mais simples, em que as pessoas têm um grau de alfabetização muito baixo. Então, sem informação, educação, a própria justiça fica comprometida. E é claro que isso gera uma noção de inefetividade dos direitos. Às vezes, né, lemos a Constituição, observamos as suas normas, a sua grandeza, a sua potencialidade, mas não vivenciamos no dia a dia proteções relacionadas não só à saúde, mas à educação, ao trabalho, ao lazer, à alimentação, à moradia, etc. Muito bem, também enfrentamos uma dificuldade com relação à proteção nos organismos internacionais. As torturas, o assassinato, o homicídio, as violações a direitos de primeira geração, normalmente se apresentam em destaque na comunidade jurídica internacional. Temos vários tribunais, inclusive, preocupados com relação a essa violação de direitos de primeira dimensão. Sabemos, né, do Tribunal Penal Internacional, sabemos da Corte Interamericana de São José da Costa Rica, ou seja, existem tribunais preparados para preservar o direito à vida, mas não a vida relacionada à saúde. Não existe Tribunal Penal Internacional em defesa do direito fundamental à saúde. E o que torna a saúde ainda mais frágil na sua proteção internacional? A Organização Mundial da Saúde, que defende a saúde como sendo, não é, um estado de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças ou enfermidades, recebe dados oficiais que são compartilhados por quem? Dados oficiais que são apresentados pelo próprio Estado, pelos órgãos oficiais do Estado, como o Ministério da Saúde, por exemplo, as secretarias de Estado e de municípios. E aí fica a informação. Os dados oficiais, eles normalmente apresentam progresso. E, aliás, nós temos muitos progressos nesses últimos anos, não podemos negar. Mas são progressos que ainda não conseguiram efetivar o direito à saúde da população como ela merece. Então, os dados oficiais recebidos são dados normalmente positivos, ou de que o Sistema Único de Saúde está em pleno funcionamento. E, é claro, existe a questão da soberania. Como avançar na preservação do direito fundamental à saúde, tendo em vista a questão da soberania estatal? Bem, a Declaração Universal dos Direitos Humanos trouxe um novo paradigma, trouxe a necessidade de releitura do conceito clássico de soberania estatal. Hoje, os nossos direitos, eles não são apenas os direitos que os nossos governantes dizem que temos, mas também, né, direitos considerados internacionais, direitos universais. Nós não somos sujeitos apenas do direito brasileiro, nós somos sujeitos, né, do Estado internacional. Somos sujeitos no direito brasileiro, mas somos sujeitos do direito espanhol, do direito português, do direito norte-americano. Nós somos sujeitos internacionais, porque o epicentro do ordenamento jurídico é agora a dignidade da pessoa humana, que colocou o homem numa posição bem diferenciada da que nós tínhamos, né, até o final da Segunda Guerra Mundial. Muito bem, mas os paradoxos relacionados ao direito fundamental à saúde não ficam apenas por aí. Nós temos também algumas preocupações com relação aos orçamentos. Os orçamentos normalmente não contemplam todas as necessidades do povo que a cada dia enfrenta uma doença nova, uma nova epidemia, e principalmente não há uma preocupação efetiva dos orçamentos com a saúde preventiva, porque o ideal da preservação da saúde, assim diz a própria Constituição, é evitarmos a doença, não é? Evitarmos a doença. Campanhas com relação, né,
a manutenção preventiva do direito fundamental à saúde são importantíssimas, são excepcionais. Não podemos também deixar de falar que o direito fundamental à saúde nas faculdades, nas universidades, não é trabalhado, talvez, da maneira que deveria ser. A noção de que o direito é indispensável para a existência da justiça e da justiça social, nem sempre é compartilhada nas faculdades. Boa parte dos núcleos de prática e dos colegas em geral se preocupam com o direito individual. Ainda há uma visão, ainda há um resquício patrimonialista relacionada ao fenômeno jurídico. E a saúde não está relacionada normalmente a dinheiro, a custos, né? A relações intersubjetivas unicamente. A saúde é analisada no seu contexto coletivo. É direito individual, sim, mas é direito também analisado sob o ângulo coletivo. E quando os núcleos de prática ainda se limitam, né, a ensinar as petições individuais, não cuidam da ação civil pública, não cuidam do mandado de segurança coletivo, da ação popular, isso tudo traz um déficit do operador de direito, que sai muitas vezes despreparado das faculdades e não sabe, né, associar o direito à defesa da justiça social. Muito bem, a nossa Constituição, além de ter protegido a saúde dessa forma tão importante como direito material, apresentado no artigo 6º, relacionado à dignidade da pessoa humana, a Constituição também avançou no plano processual. A Carta de 88 é uma efervescência de normas no conteúdo material e processual em defesa dos nossos direitos. Não à toa, em 88, surgiram o mandado de injunção, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, o mandado de segurança coletivo, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ação civil pública foi constitucionalizada em 88 e a ação popular teve o seu objeto completamente ampliado. E por que esses instrumentos são tão importantes na defesa do direito fundamental à saúde? Bem, o mandado de injunção tem como objetivo suprir as lacunas normativas relacionadas aos direitos fundamentais em geral, e dentre eles nós incluímos o direito fundamental à saúde. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão, também apresentada pela primeira vez em 1988, tem como principal objetivo defender a Constituição em face da síndrome de inefetividade das normas constitucionais. Uma síndrome que padece no ordenamento jurídico brasileiro desde a sua origem. O mandato de segurança coletivo veio cuidar, né, das coletividades, dos grupos e proteger os direitos líquidos e certos que não sejam protegidos por outros remédios. A ação civil pública, importante ação da tutela coletiva, também está aí, atenta, operante na defesa do direito fundamental à saúde, na boa distribuição dos gastos públicos. E sim, sem dúvidas, nós podemos falar da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ação importantíssima. Nós vamos cuidar ao longo da aula da ADPF número 45, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental importantíssima na defesa do direito à saúde e do controle judicial das políticas públicas, caso sejam políticas públicas omissas ou prestadas de uma maneira indevida. Muito bem, ingressando na nossa Constituição, nós temos um artigo fundamental com relação à saúde, que versa a respeito dos princípios que norteiam o direito fundamental à saúde pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. Se abrirmos o artigo 200, né, nós vamos ver, ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde,
participando da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos, executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador, ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde, participar da formulação da política e das ações de saneamento básico, incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico, fiscalizar e inspecionar os alimentos, compreendido seu controle de teor nutricional, bem como bebidas e água para consumo humano, participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos, colaborar na proteção do meio ambiente, nele inserido o meio ambiente do trabalho. O Sistema Único de Saúde, ele foi implementado pela Lei 8080 de 1990, essa lei tão importante na seara da saúde. A lei recebeu, inclusive, o reforço pela lei número 8142, ainda de 90, que trouxe formas de fiscalização do cumprimento do direito fundamental à saúde. A lei 8.142 de 90 trouxe a Conferência da Saúde, as conferências nacionais da saúde e o Conselho da Saúde. Em cada 4 anos, deve existir uma Conferência Nacional da Saúde para avaliar os avanços na efetivação, as novas doenças, os novos procedimentos, as políticas de prevenção, as políticas de repressão, ou seja, para que as normas, as diretrizes administrativas relacionadas à saúde no país estejam sempre afinadas com as demandas sociais. Também temos o Conselho da Saúde, que é um órgão importantíssimo, que também visa fiscalizar as diretrizes relacionadas ao direito fundamental à saúde. Então, nós temos uma lei altamente principiológica. A lei do SUS é uma lei que traz uma série de proteções, né? Por exemplo, lá no seu artigo 7º, a lei do SUS, a 8080 de 90, traz no inciso 1 a seguinte previsão: a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. O direito fundamental à saúde deve ser universal. E aqui nós temos a inserção do direito à saúde em questões relacionadas à farmácia, nós temos a questão relacionada à saúde preventiva, temos as questões relacionadas à internação, temos as questões relacionadas a próteses, a saúde, né, que vai desde a criança até o idoso. A universalidade do atendimento traz a preocupação com o direito fundamental à saúde para todas as pessoas, porque saúde é força vital. Sem a saúde, né, o povo não consegue viver com a dignidade, não sobreviver. O inciso 2 do artigo 7º da Lei 8080 de 90 ainda diz: a integralidade de assistência é entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Aqui nós temos a preocupação com a saúde do indivíduo, mas com a saúde da coletividade. Campanhas do poder público devem ser realizadas a todo instante com relação à prevenção e à repressão também. O Sistema Único de Saúde se estende a todas as pessoas. E aí o inciso 3 do artigo 7º da Lei 8080 de 90 traz a preservação da autonomia das pessoas, na defesa de sua integridade física e moral. Ou seja, o direito fundamental à saúde é um direito de todos, um dever do Estado, mas a autonomia das pessoas, a liberdade, não é, de acesso, a liberdade para realizar a saúde em termos preventivos, a liberdade em acessar um dos hospitais credenciados, a liberdade em procurar o auxílio melhor, né, para defender as doenças do corpo e da alma, está aí também com uma preocupação do SUS.
O inciso 4 fala a igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. Sim, afinal de contas, a saúde é um direito de segunda dimensão. E os direitos de segunda dimensão estão preocupados com a igualdade em sentido material. A igualdade relacionada à justiça social. E aqui há um olhar para os hipossuficientes. A saúde deve ser defendida para todas as pessoas. As pessoas, principalmente, hipossuficientes. Mas aí não interessa se são pessoas, né, com etnia A, B ou C, se são pessoas mais bem formadas intelectualmente, se são pessoas, né, com deficiência intelectual. Não interessa a sua orientação sexual, porque o direito fundamental à saúde deve ser compartilhado, deve estar presente para todos nós. Bem, o inciso 4 do artigo 7º trata sobre a igualdade da assistência à saúde, como acabei de dizer, e o inciso 5º, ele está relacionado ao direito à informação. As pessoas precisam saber que tipo de doença possui, as pessoas precisam ser comunicadas da melhor forma possível a respeito dos tratamentos existentes, ou seja, a informação é essencial para a preservação do direito fundamental à saúde. O inciso 6º do artigo 7º da lei do SUS fala que a divulgação de informações deve ser feita quanto ao potencial dos serviços de sua saúde e utilização pelo usuário. Ou seja, cabe ao governo, nas esferas municipal, estadual e federal, também comunicar à sociedade da existência do posto de saúde, do hospital público. Deve estar sempre preocupada com a divulgação do direito fundamental à saúde. Se vivemos num país em que informação e educação, infelizmente, até o momento, né, não são prioridades essenciais, né, é importantíssimo que haja informação nos veículos de massa para que todos possam ter noção como procurar, né, e como se defender em caso de alguma doença ou epidemia. O inciso 7º do artigo 7º da Lei 8080 de 90 diz que também é um princípio que deve ser observado no que tange ao Sistema Único de Saúde, a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e orientação programática. O inciso 8º fala da participação da comunidade. Sim, a saúde não é apenas um dever do Estado. A saúde é responsabilidade de cada um de nós. Então, sim, cabe a cada um tentar preservar a própria vida e sabendo-se, é claro, não é, de alguns produtos que são tóxicos ou alguns alimentos que não são devidos, cada um de nós também deve se preocupar com a saúde individual, a saúde da família e a saúde da comunidade. Bem, o inciso 9º fala ainda da descentralização político-administrativa com direção única em cada esfera de governo, dando a ênfase na descentralização dos serviços para o município, regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. Observem, no que tange ao sistema de repartição de competências, como a Constituição de 1988 trouxe a preservação do direito fundamental à saúde. Bem, nós encontramos no artigo 23, inciso 2 da Constituição, que a saúde faz parte de uma competência comum, cumulativa ou paralela, ou seja, compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios preservar e defender o direito fundamental à saúde. O artigo 24, inciso 12 da Constituição, também diz que é competência concorrente entre a União, os Estados e os Estados e o Distrito Federal. A preservação do direito fundamental à saúde no que tange a sua atividade legiferante. E aqui temos o artigo 24, parágrafo 1º da Constituição, que diz que cabe à União editar normas gerais relacionadas ao direito fundamental à saúde. O parágrafo 2º do artigo 24 da Constituição
diz que cabe aos estados e ao Distrito Federal suplementar o direito à saúde e os demais direitos presentes no artigo 24 para atender às suas peculiaridades. O parágrafo 3º do artigo 24 diz que, em caso de omissão, de ausência de uma lei, de uma norma geral, cabe aos estados e ao Distrito Federal se preocuparem com a preservação, né, numa tentativa de legislação plena para atender suas peculiaridades. O parágrafo 4º do artigo 24, entretanto, diz que em caso de advento da norma geral relacionada, né, à saúde ou a qualquer outro tema, cabe sim à norma geral suspender a norma estadual que a contrariar. Muito bem, mas não é só nesses dois dispositivos que a Constituição se refere ao sistema de repartição de competências relacionado à saúde. Se pegarmos o artigo 30 da Constituição, inciso 7º, vamos encontrar também que saúde é de competência do município. A saúde precisa também ser preservada pelo ente federativo municipal. Então, o que nós encontramos na Constituição? Encontramos um sistema compartilhado. Os entes federativos dividem atribuições no que tange à saúde. De acordo com a Lei 8080 de 90, a nossa lei do SUS, tão importante lei do SUS, é como se medicamentos, por exemplo, de baixo custo, devessem ser fornecidos pelos municípios. Medicamentos de médio custo pelos estados e medicamento de altíssimo custo pela União. Mas a posição, como iremos ver na aula de hoje, do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a saúde é dever e responsabilidade de todos os entes. Ou seja, ela deve ser prestada solidariamente pelo município, pelos estados e pela União. Ou seja, em juízo, é possível acionar qualquer ente federativo. Inclusive, na suspensão de tutela antecipada 175, que nós vamos trabalhar na aula de hoje, o ministro Gilmar Mendes deixou bem claro que existe uma proposta de súmula vinculante, a de número 4, que pretende justamente trazer essa visão da responsabilidade compartilhada entre os entes federativos de uma forma expressa, ou seja, há preocupação em trazer a responsabilidade dos entes de uma maneira expressa para que todos possam ser efetivamente responsabilizados em caso de omissão ou de má prestação estatal. Lá do artigo 7º da Lei 8080 de 90, nós extraímos também alguns princípios implícitos que são importantíssimos para a defesa do direito fundamental à saúde. O primeiro princípio implícito, a unicidade do sistema, ou seja, os entes federativos devem estar todos envolvidos em prol de um objetivo final, em prol de um objetivo principal, qual seja defender da melhor forma possível o direito fundamental à saúde. A questão da integralidade, né, da prestação também é importantíssima, ou seja, todos os direitos fundamentais devem ser prestados a todas as pessoas, independente da doença, independente da sua necessidade individual. Também há um princípio de suma importância, o princípio da humanização do atendimento. Sim, senhores, sem dúvidas, todos os médicos, enfermeiros e colaboradores do Sistema Único de Saúde devem lembrar do princípio da compaixão, que, segundo Rousseau, não significa sentir pena de ninguém. Pena é um sentimento pequeno, é sentir a compaixão, ou seja, sentir-se no lugar do outro, tentando compreender a sua dor, a sua necessidade. Então, cabe aos médicos, aos enfermeiros, a todos os agentes de saúde se colocarem no lugar do próximo e compreenderem um pouco mais a sua dor, a sua dificuldade, a sua dúvida e o seu medo. Porque quem sofre de enfermidade do corpo também, muitas vezes, sofre da enfermidade da alma, da solidão, da necessidade de conversar, da necessidade de esclarecer todas as dúvidas relacionadas àquela doença.
Ainda mais, né, que hoje temos, infelizmente, cada vez mais doenças sérias se apresentando por aí. A população se encontra cada vez mais doente. Então, o princípio da humanização é um princípio indispensável. Ou seja, todos os profissionais de saúde, do SUS, do Sistema Único de Saúde, todos aqueles que trabalham com as pessoas, precisam se atentar para a humanização, sentir-se no lugar do outro, compreendendo um pouco mais a sua dor. Também encontramos lá no artigo 7º da Lei 8080 de 90, o financiamento solidário, né, que acabamos de conversar. Ou seja, em princípio, a lei do SUS diz que há uma municipalização do atendimento. Mas vocês sabem que nenhuma interpretação no país pode ser feita desconectada com a nossa Constituição. Então, não há necessidade indispensável de que apenas um ente da federação seja provocado em juízo para defender o direito à saúde. O entendimento consolidado em nossos tribunais é no sentido de que há uma responsabilidade solidária para todos os entes federativos, conforme observamos do artigo 196 da Constituição. Muito bem, acabamos de registrar a importância do direito fundamental à saúde no ordenamento jurídico brasileiro e no ordenamento jurídico nacional. Mas qual é hoje, qual continua sendo hoje o principal desafio relacionado ao direito fundamental à saúde? Bem, ao longo da história brasileira, o desafio já foi, durante muito tempo, a sua normatização, a sua previsão legal. Como dissemos, todas as constituições anteriores, a nossa carta, a nossa belíssima Carta de 88, trataram da saúde de uma maneira muito insuficiente, muito frágil. Então, a nossa atual Constituição, ela conseguiu trazer, finalmente, o conceito de cidadania formal. E o que é a cidadania formal? Nós temos direitos de todas as gerações. A saúde, ela foi preservada como nenhuma única Constituição anterior conseguiu salvaguardar. Mas o desafio continua sendo o de efetivar. Ou seja, é aquela velha diferença entre a cidadania formal e a cidadania material. Sem dúvidas, a saúde está apresentada na Constituição de 88 de uma maneira ampla, princípio expresso e implícito. E se a gente analisar o artigo 1º, inciso 3, vai encontrar que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é justamente a dignidade da pessoa humana. E não podemos falar em dignidade da pessoa humana sem passar pela saúde, porque a dignidade da pessoa humana é o vetor axiológico, é a base, é o núcleo de todos os direitos e garantias fundamentais. Então, um Estado comandado pela dignidade da pessoa humana tem um compromisso, mas um compromisso não apenas formal, um compromisso de efetivar o direito fundamental à saúde. Muito embora o tema não seja simples, queridos, não seja simples porque, afinal de contas, a saúde envolve o quê? Envolve custos. Todos os direitos fundamentais relacionados à saúde envolvem custos, envolvem alocação correta, destinação exata dos recursos para que a gente possa ter uma saúde defendida, uma saúde privilegiada. E o tema que conversamos na aula de hoje, ele enfrenta alguns obstáculos, por exemplo, o controle judicial das políticas públicas, ou seja, em caso de omissão, em caso de má prestação das políticas sociais relacionadas à saúde, por parte do Executivo, por parte do Legislativo. Credenciam ou não o Judiciário a integrar esses direitos, a implementar a nossa Constituição. Bem, a gente não pode esquecer que o artigo 5º, inciso 35 da Constituição, trouxe maiores responsabilidades ao juiz constitucional. O texto diz que a lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito fundamental. Então, sim, temos uma Constituição extremamente garantista,
uma Constituição que conseguiu evoluir na defesa do direito fundamental à saúde, como nenhum texto constitucional anteriormente conseguiu, mas o desafio da efetividade é um desafio realmente, né, muito grave, um desafio muito importante. Mário Quintana, no Baú dos Espantos, chegou a fazer uma pergunta que eu acho que se coloca muito bem nesse momento de aula. E temos agora tantas coisas que denunciar nesse mundo louco, mas e a quem? A quem denunciamos? A quem apresentamos as nossas fraquezas, as fragilidades, as nossas hipossuficiências? O direito fundamental à saúde, na Carta de 88, trouxe maiores responsabilidades. Mas responsabilidades não apenas para o Poder Executivo ou para o Poder Legislativo. Trouxe responsabilidades para todos os poderes estatais. E dentre eles, é claro que nós incluímos o Poder Judiciário. E aí vem o tema do momento. Qual é o grau de atuação do Poder Judiciário? Há possibilidade de participação do Poder Judiciário na implementação das políticas sociais? Muito bem, mas esse é um tema que vamos abordar num próximo capítulo, né? No dia de hoje, nessa nossa aulinha aqui do Saber Direito. Ainda continuando a falar sobre o próprio direito fundamental à saúde, destrinchando um pouco mais a sua previsão normativa, a saúde, ela recebe a preservação como um princípio fundamental, como um direito fundamental e como uma garantia. Os princípios deixaram de ser considerados apenas coadjuvantes das regras. Os princípios são normas, os princípios têm força imperativa. Então, como princípio fundamental relacionado à dignidade da pessoa humana, a saúde obriga, a saúde torna a sua preservação um imperativo do Estado e não uma mera faculdade jurídica. Como direito, a Constituição declara a saúde em vários dispositivos, como já comentamos, nos seus artigos 6º, 196, 197, 198, 199 e 200. Mas saúde também é preservada como regra de competência dos entes federativos, não competência apenas da União, competência de todos os entes, no artigo 23, inciso 2, no 24, inciso 12, no artigo 30, inciso 7. A saúde também é preservada como garantia fundamental. Como garantia fundamental, a sua proteção se encontra presente, por exemplo, no mandado de segurança proposto na via individual, na via coletiva. A saúde preservada pela ação civil pública, importante instrumento na tutela coletiva. A saúde preservada pela arguição de descumprimento de preceito fundamental. A saúde preservada pelas ações, não é, que visam defender a Constituição em face da doença, da síndrome de inefetividade das suas normas. E aí sim, temos o mandado de injunção como remédio constitucional, temos a ação direta de inconstitucionalidade por omissão como ação constitucional, também em defesa dos direitos fundamentais dependentes de regulamentação. O projeto perfeito está aí. Nem precisamos de uma proposta de emenda da felicidade para saber que a felicidade se encontra no texto constitucional. A felicidade da forma que o Estado pode proporcionar, porque ela é, antes de tudo, uma questão de elevação de espírito, não é? Uns têm mais, outros têm menos, mas a felicidade associada à saúde já se encontra no texto constitucional. São muitas as normas no seu plano material, no seu plano processual. E principalmente, como dissemos, a Constituição de 88 aumentou a responsabilidade do juiz constitucional. O judiciário já deixou de ser há muito tempo apenas a boca da lei. Hoje o judiciário é a boca da Constituição. E a Constituição diz que o direito fundamental à saúde é um direito de todos nós e um dever e responsabilidade desse importantíssimo Estado democrático de direito. Muito bem, queridos, vamos agora
perguntar, né, verificar se alguém tem alguma dúvida aqui, as meninas que estão acompanhando a nossa aula. Diga, querida. É Isabela? Isso. Pois não. Professora, eu tenho uma dúvida quanto quais são os principais aspectos que dificultam a fiscalização dos organismos internacionais com relação à saúde no Brasil? Muito bem, querida. A Organização Mundial da Saúde define a saúde como sendo o bem-estar, né? Físico, mental, social, mas as dificuldades são inúmeras. Por quê? Porque os dados oficiais são passados pelo próprio Estado e nos dados oficiais nós encontramos avanços, nós encontramos uma preservação cada vez maior, o índice diminuindo de mortalidade infantil, o índice de natalidade que diminui também, mas não da mesma forma, porque vivemos num país completamente heterogêneo, né? Mas eu acho que o grande empecilho de dificuldade que os organismos internacionais enfrentam é a questão da soberania. A questão da soberania estatal ainda dificulta hoje, em pleno século XXI, uma preservação, né, mais ampla, internacional, do direito fundamental à saúde. E outra questão importante é a hipossuficiência, né? Porque nós temos estados que possuem altíssimos recursos e estados, né, que realmente dependem de muito financiamento, e o Estado constitucional cooperativo, de colaboração entre os países, ainda é um Estado muito frágil. Muito bem. Temos mais alguma pergunta? Sim. Você é a Cecília? Jéssica. Pois não, Jéssica. Gostaria de saber qual é a natureza jurídica do direito à saúde. Muito bem. Tanto no direito internacional quanto no direito interno, a saúde é um direito fundamental. Então, observe, a saúde ela conta com preservação no artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. No Brasil, é considerado um direito fundamental de segunda geração, muito embora nós tenhamos dito que participa, não é, de todas as outras gerações também. A saúde é um direito de primeira geração, é um direito de segunda e é um direito de terceira. Mas na Carta de 88 nós encontramos a saúde, lá no seu artigo 6º, como direito fundamental. Encontramos a saúde preservada como direito de todos, dever do Estado, no artigo 196, do 196 ao artigo 200. Então, é um direito fundamental. Eu não faria restrições em dizer que é um direito fundamental apenas de segunda geração, né? Porque participa da primeira geração, participa da segunda e participa da terceira. É um direito fundamental que está relacionado à própria vida, à própria necessidade de preservação da força vital. Muito bem, queridos, para fecharmos, né, essa nossa primeira aula de hoje, e não deixem de assistir as próximas, porque o tema é de altíssima relevância social, gostaria de lembrar que qualquer pergunta, qualquer e-mail, deve ser encaminhado para saberdireito@stf.jus.br. Não esqueçam também de identificar o tema e o professor, né? Que no caso de hoje sou eu, professora Flávia Bahia. Não esqueçam também de assistir os outros programas da família Saber Direito. Vocês encontram no www.youtube.com/Saber Direito Responde e também no www.youtube.com/Saber Direito Debate. E essa nossa aula também está disponível no endereço www.youtube.com/Saber Direito Aula. Muito bem, convido a todos para assistirem a nossa segunda aula, terceira, quarta e quinta, que vamos falar do direito à saúde e vamos enfrentar alguns temas muito sensíveis relacionados ao controle judicial das políticas públicas. Até já!